Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desde já eu peço perdão pela minha ausência aqui no YouTube, pela minha ausência no Instagram também. Já tem uns 2 meses que eu estou bem relapsa. O mês de dezembro é porque eu estava bem ocupada com um outro trabalho em paralelo que eu tenho e que aos finais de semana e principalmente final de ano fica bem corrido, né? Quem não sabe, eu trabalho com eventos. Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nara Souza, sou mãe solo, sou empreendedora. Eu tenho meu negócio próprio, porém eu trabalho em casa também, faço os vídeos para o YouTube e conteúdos para o Instagram. E você, se não me segue no Instagram, está convidado a conhecer, ir lá no perfil Bem Viver com Nara Souza. E aqui no canal, para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba o chamado dos novos vídeos. E, gente, se você curtiu o vídeo, ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas, o YouTube reconhecer que é um bom conteúdo e recomendando, tá bom? O que eu quero trazer hoje aqui para vocês é sobre um assunto algo que eu presenciei essa semana e eu pensei, vou fazer um vídeo, vou falar sobre isso, que é a questão de perdoar, a questão de você não viver do passado e você liberar o perdão a alguém. Assim, eu estive na minha mãe esses dias e eu presenciei uma cena entre ela e o meu pai. E aí eles começaram a remoer o passado e voltar ao passado. E minha mãe fala muita coisa e desabafar, porque ela sempre gostou de fazer isso, né? De voltar ao passado e falar, e falar, e falar, né? Parece que aquilo limpa mais a alma dela. É como se aquilo curasse um pouco mais as feridas do coração dela. E aí, quando ela encontra pessoas que ela pode falar, e ela fala, mas na verdade não é aquilo que vai curar, né, o coração da pessoa mesmo, é realmente o reconhecimento da outra parte, é realmente um perdão mesmo de coração, para que aquilo seja curado verdadeiramente. Então é assim, a minha mãe, ela já sofreu muito com o casamento dela, né? Ela já teve muita decepção com meu pai, desde que eles casaram, Nossa, ela conta coisas horríveis, desde a lua de mel, sabe? O início das traições. E não foi fácil para ela, eu sei que não foi fácil, foi muito difícil o que ela passou, não só ela, mas muitas mulheres na época, né, de 40, 50 anos atrás, onde casavam achando que iam ter uma vida feliz, que ia ter uma independência, que ia sair da casa dos pais e aquele conto de fadas e de repente não era nada daquilo que elas imaginavam. E aí elas entravam num casamento ruim. E aí os maridos começavam a vida de traições, né, e de bebedeira, e de boemia, e muitos deles eram influenciados. Eu vejo isso assim, influenciados por outros na época, porque assim, é como se a moda, né, fosse fazer a sua esposa sofrer. A moda fosse casar para simplesmente ter uma esposa, ter filhos, dizer que eu sou um homem casado, entre aspas, né? E de família, eu tenho uma família, mas na verdade levava a vida de solteiro e fazia muitas mulheres sofrerem. Como hoje também tem muito casamento ruim, muito casamento de fachada, muito relacionamento tóxico, abusivo. Não somente antigamente, mas agora ainda existe muito, mas naquelas épocas atrás era difícil porque era pior, digamos que assim, porque a mulher, ela vivia em casa, ela era do lar, ela era dependente dos maridos financeiramente. O marido saía para trabalhar e elas ficavam em casa cuidando da casa, cuidando da família, do lar, e o homem saía para prover. E existem muitos casos, muitos e muitos, que nem isso, né, a parte masculina, o marido fazia de prover a família, de trazer o sustento. Muitas mulheres, além de serem traídas, além de sofrerem com casamento, com traição, de serem agredidas fisicamente, psicologicamente, de toda forma, ainda tinham que trabalhar, que sair para procurar o seu sustento, para sustentar os filhos que passavam fome. E, às vezes, muitos casos assim de muita necessidade, de extrema pobreza, como infelizmente foi o caso da minha mãe. Eu acho que eu não era nem nascida na época, mas ela passou por muita necessidade, né? Eles viviam assim, em pobreza mesmo. Então, com ela, por exemplo, aconteceu muito dela trabalhar até os últimos dias de gravidez.
São casos assim que não cabe nem falar aqui, porque daria assim um vídeo muito extenso se eu fosse contar a vida da minha mãe, contar tudo que ela sofreu, tudo que ela passou na época que as mulheres passaram e como que ela trabalhava, de que forma ela trabalhava na roça, sabe, rastejando a barriga com 8, 9 meses e ficava procurando na lavoura para vender alguma coisinha para poder trazer sustento para os filhos que eram pequenos, mas enfim, para alimentar, né, eles. Mas eu não vou nem tocar aqui nesse assunto, porque o foco do vídeo não é esse. Isso pode até ficar para um outro momento, mas hoje o que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de passado, de a relação entre o passado, o sofrimento e o perdão. Por exemplo, a minha mãe, ela viveu muito no passado durante muitos e muitos anos. Ela tem quase não, perdão. Ela já tem mais de 50 anos de casada com meu pai. Graças a Deus, eu falo assim, e não, entre aspas, ainda bem, e ao mesmo tempo, penso eu que não precisava, né, ter sofrido, ter ficado tanto tempo. Até o meu próprio pai pensa isso, que ela aguentou muito, ela aguentou demais e ele reconhece isso hoje em dia, porque isso saiu da própria boca dele. Eles começaram a falar do passado e ela começou a desabafar muita coisa e ele começou a falar e pedir perdão e reconhecer o erro, reconhecer os erros, né? Tudo que ele errou, tudo que ele fez ela sofrer. Ele não só reconheceu, mas ele elogiou muito a minha mãe. Então eu vi que aquilo foi sincero, esse pedido de perdão que tanto ela precisava. Mas assim, o que eu quero falar assim para vocês é que, por exemplo, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, ela sempre esperou dele, ela sempre esperou por esse arrependimento, por esse perdão. E até hoje ela sofre muito com isso. Sofreu e ainda sofre porque ela nunca conseguiu perdoar verdadeiramente, de coração, porque ela nunca foi curada. Então, quando você não é curado de algo que você sentiu, que você sofreu, você vai ficar. É como se que aquilo tivesse acontecido ontem. Foi há 30, 40 anos atrás. Não importa, parece que foi ontem. Para ela é como se tivesse sido ontem. É por isso que é tão difícil perdoar. E a gente não pode julgar. A gente julga muito a pessoa que não consegue perdoar porque é muito rancorosa, porque guarda mágoa, não pode ser assim. Eu mesmo já julguei muito ela, já critiquei, dei puxão de orelha, né, em relação a isso. Nossa, mas já faz tanto tempo, não fica falando disso, isso faz mal para a senhora, perdoa meu pai, né, já passou tanto tempo. Não consigo, não é assim, só quem sabe. Depois é que a gente vai, saber de tudo, de toda a história, minuciosamente, detalhadamente, como ela chegou a contar, e que você fala assim, porra, eu não. Desculpa, gente, a expressão. Mas, assim, tem coisas que não dá. Mas, assim, são coisas que eu jamais teria conseguido, jamais teria aguentado. Não só eu, mas muitas mulheres. Isso, as mulheres de hoje em dia não teriam aguentado nem um terço do que ela aguentou, do que ela passou. E não foi só ela, foram muitas mulheres na época que passaram assim por tanto sofrimento, por tanta traição, né, por tanta humilhação e não separar dos seus maridos, porque as mulheres, elas eram muito julgadas na época. Era muito porque não podia se separar, porque se a mulher fosse desquitada, divorciada, ela não prestava, porque era feio, porque a sociedade julgava. Então as mulheres elas tinham muito receio, né, de serem mulheres divorciadas. Então elas não tinham coragem de largar o casamento e preferiam sofrer. E os maridos vivendo vida de solteiro, porque se a mulher fosse desquitada, divorciada, ela não prestava, porque era feio, porque a sociedade julgava. Então as mulheres elas tinham muito receio, né, de serem mulheres divorciadas. Então elas não tinham coragem de largar o casamento e preferiam sofrer. E os maridos vivendo vida de solteiro. E aí iam tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, que era moda, né, antigamente ter 10, 15 filhos. Na minha família, por exemplo, são 8 irmãos, 8 comigo, 2 faleceram quando eram bebês ainda. Eles não tinham nenhum ano, né, de idade, uma tinha 8 meses, o outro acho que por volta de 6 a 7 meses também, e morreram assim.
Eu jamais teria conseguido, jamais teria aguentado. Não só eu, mas muitas mulheres. Isso, as mulheres de hoje em dia não teriam aguentado nem um terço do que ela aguentou, do que ela passou. E não foi só ela, foram muitas mulheres na época que passaram assim por tanto sofrimento, por tanta traição, né, por tanta humilhação e não separar dos seus maridos, porque as mulheres, elas eram muito julgadas na época, porque não podia se separar, porque se a mulher fosse desquitada, divorciada, ela não prestava, porque era feio, porque a sociedade julgava. Então as mulheres, elas tinham muito receio, né, de serem mulheres divorciadas. Então elas não tinham coragem de largar o casamento e preferiam sofrer. E os maridos vivendo vida de solteiro. E aí iam tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, que era moda, né? Antigamente ter 10, 15 filhos. Na minha família, por exemplo, são 8 irmãos, 8 comigo, 2 faleceram quando eram bebês ainda. Eles não tinham nenhum ano, né, de idade, uma tinha 8 meses, o outro acho que por volta de 6 a 7 meses também. E morreram assim. A morte dos meus 2 irmãos faz parte do sofrimento da minha mãe. Foi devido ao que ela estava passando na época, em relação às traições do meu pai. E, enfim, foi diante de muitas coisas. Debilitada, doente, depressiva, não tinha muita assistência assim de médicos, vacinas, pré-natal. Meu pai na noitada, né, só vivia na noitada, não estava muito fora de si. Bom, mas vamos pular essa parte porque eu vou acabar aqui sem querer com a imagem do meu pai, e não é a intenção, porque hoje ele está outra pessoa, hoje ele está mudado. Hoje ele não chega nem aquele do passado de 40 anos atrás, de 40 anos atrás, não chega nem ao dedo mindinho que ele é hoje. Então, mas em relação ao perdão, ao passado, o que eu quero dizer? A gente vive muito de passado. E o passado, ele deve ficar lá, no cantinho dele, né, enterrado. Porque o passado já passou. Não se vive de passado. Se vive de quê? De presente, que é o que você está vivendo atualmente. O seu presente, o seu futuro virá. Você não pode viver do futuro também, porque o futuro é uma esperança, Deus pertence. A gente tem que viver o nosso hoje. Eu sei que é difícil, porque diante de coisas que de repente você sofreu muito lá atrás, é difícil esquecer. Mas a gente precisa buscar uma cura. Eu sei que o caso da minha mãe, muito, é um caso de terapia. Eu já falei para ela, pra gente agendar uma terapia para ela, porque seria a melhor opção. No caso dela é terapia, para ajudar ela a entender muitas coisas e limpar essas mágoas que ela tem no peito dela, né? Mas assim, a gente não deve viver do passado. O passado ele serve como experiência para você fazer consultas, né? De vez em quando. O que você fez que não deu certo, que agora você está indo pelo mesmo caminho e você pode fazer de novo, e você pode quebrar a cara de novo, você pode sofrer com aquilo novamente. Então você pode fazer umas pequenas consultinhas no passado para isso, para você ver o que eu tenho que fazer diferente agora que eu fiz lá atrás e que agora eu não quero repetir. Porque se a gente não aprende com aquilo que nos aconteceu, aquilo ele pode se repetir e ele vai se repetir na nossa vida por variadas vezes, até que você aprenda, até que você entenda que aquilo que você está passando é para você modificar em algo, é para você evoluir em alguma coisa, é para que você não repita os seus erros ou deixar que outras pessoas repitam aqueles mesmos erros que foram repetidos com você, que se renove, que aconteça novamente. Então, o passado ele serve somente para isso, para que você faça pequenas visitas de vez em nunca, somente quando for realmente necessário. E mais assim, não ficar lembrando mais o que passou, passou, o que não foi, foi, o que não foi, o que foi não volta mais. Mas a gente pode muito bem modificar coisas, modificar nossas ações, o que a gente faz hoje em dia. Se você não quer
viver algo lá na frente que é relacionado ao que você está vivendo agora, então você tem que modificar seus atos agora, modificar suas ações. Se você está trilhando um caminho que você não quer lá na frente, então você não pode continuar nesse caminho, você tem que modificar. Então é isso, o futuro é pra gente saber o que a gente quer lá na frente, mas não viver nele. Simplesmente saber o que você quer para que você construa o seu hoje, agora, para que você modifique o que tiver que ser modificado e você comece a trilhar, né, o seu caminho. Porque o nosso presente, tudo que a gente faz, tudo impacta no nosso amanhã. Então, se a gente não quer tal coisa lá na frente, não quer tal profissão, não quer ter tal trabalho, não quer estar morando em tal lugar ou com tais pessoas, então você tem que ver o que você está plantando hoje. E em relação ao passado, gente, o que passou, passou. Não se pode ficar voltando mais nele, porque aí você vai estar sofrendo duas vezes. Em relação ao perdão, você é responsável, é você que é responsável por você se ajudar, por você curar mágoas que estão no seu coração, que pessoas te causaram. A pessoa ela é responsável por ela ter te causado aquilo, né? Aquela mágoa, aquele sofrimento que você teve. Mas ela não é responsável de curar aquilo em você. Então é a gente que tem que curar. A gente tem que buscar por ajuda, por nós mesmos. Que tipo de ajuda? Começando a se amar mais, se valorizar, se olhando no espelho e vendo que você tem muito valor, sentindo isso que você tem muito valor, modificando seus hábitos, modificando a sua vida, para que você tenha uma vida saudável, começando a se interessar mais pela vida espiritual, buscando mais pelo seu espiritual, se apegando mais a Deus. Você pode estar fazendo por você, de repente, se isso não for bastante, uma terapia. Você precisa, às vezes, quando a gente busca terapias, não é porque você é uma pessoa doida, louca, que você está buscando um terapeuta, um psicólogo, é porque você é doido, não tem nada a ver. As pessoas mais normais e com a vida saudável fazem terapia, né? Porque gostam, porque faz bem, porque aprende muita coisa, traz muitos aprendizados, traz curas. Então, gente, resumindo, não viva do passado, não espere que pessoas venham consertar algo que está dentro de você, curar coisas que estão quebradas, coisas que estão machucadas dentro de você. É você mesmo que é responsável por isso, por trazer a cura para a sua vida, por buscar ajuda, por se ajudar. Entender que o passado foi necessário, o passado ele serve como um espelho, ele serve como uma agendinha ali que você pode consultar de vez em quando, se for preciso, se for necessário, para que você modifique o que tiver que ser modificado, mas não viver jamais, viver e voltar nele e deixar ele fazer parte do seu presente, né? Porque é pra frente que se anda, é pra frente e é olhando pra frente, e é vivendo coisas novas e buscando ser feliz. E se a gente não buscar ser feliz e ficar remoendo coisas que nos fizeram mal, coisas que você não foi curado e ficar remoendo aquilo não vai trazer a cura para sua vida, aquilo só vai trazer mais dor, mais sofrimento. Então é isso, gente, o meu recado de hoje é esse. Deixa a tua inscrição no vídeo se você não for inscrito. Curta o vídeo para ajudar aqui o canal a crescer, esse conteúdo chegar para mais pessoas. Ajuda bastante a tua curtida, o teu compartilhamento para outras pessoas, né? Se esse assunto vai interessar para outras pessoas, compartilhar também. Deixa teu comentário aí também, que eu amo ler os comentários e responder, né? Se você já passou por algo assim, se você é difícil perdoar alguém, por alguma mágoa no teu coração. Conta aí para mim nos comentários. Eu vou ter o prazer de responder. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.